Eu sou extremamente tímido. O palco, categoricamente, não é um espaço ou um lugar onde eu gosto de estar. Não, ao contrário. A não ser que seja por uma questão mesmo teórica, conceitual, que é a área pela qual eu fui me enveredei. E ela insistiu muito nessa ocasião da mãe, a alma da revolução. Nós fazíamos pós juntos, nós estávamos na ECA. E ela insistiu muito, falei, não, Maria do Carmo, não, porque não é o meu espaço, mas a possibilidade talvez de ter uma, digamos assim, uma estreia, seria única, né? Quase que uma coisa meio dadaísta, me atraiu e eu já era, digamos assim, nesse momento, portanto, fã de Bertolt Brecht, então eu acabei cedendo. Tivemos uma relação muito, muito interessante, muito significativa, que Maria do Carmo Bauer era uma pessoa muito receptiva, muito agregativa, muito propensa às aproximações, e ela conferiu, digamos assim, eu fui fazer uma substituição, portanto, com pouquíssimo tempo. Eu sempre tive necessidade de ter um tempo maior para fazer determinado tipo de coisa, sobretudo aquilo que me provoca, né? E eu assumi. Foi muito complicado, difícil para mim, mas valeu a pena, principalmente por ela e pelo texto. Ela trabalhava com voz, mas fundamentalmente ela tinha uma metodologia para o trabalho de voz que pressupunha também um entendimento com relação às palavras. Portanto, não era só a técnica, né, digamos assim, da boa elocução, mas era fundamentalmente a compreensão dos pressupostos da construção de um texto e, consequentemente, a boa elocução decorria exatamente da compreensão. Coisa que raramente se vê um profissional de voz, uma profissional de voz fazer. A nossa amizade se constrói no curso na ECA, quando fazíamos então pós-graduação, ambos estávamos fazendo mestrado. Apaixonou-se depois, né, que a sua avó tinha essa coisa absolutamente ousada e pouco refreada, né? Apaixonou-se por um argentino. Foi viver na Argentina, só não lembro se era exatamente Buenos Aires, eu sei que ela passou por Buenos Aires. Em quase todos os meus espaços de trabalho, quando o assunto é voz, eu não deixo de mencioná-la. Eu sempre peço às pessoas que busquem saber quem foi Maria do Carmo Bauer. Quando eu soube, veja que coisa perversa, atroz, dolorosa, quando eu soube da morte dela, eu soube pela Selma Pelizon. E quando a Selma Pelizon me disse que Maria do Carmo havia falecido, a Selma estava com câncer. Então ela faleceu algum tempo depois. Então foram duas perdas muito próximas, muito nutridas de grande afetividade. Não vou a velório, não vou à missa, e gosto muito, portanto, de manter viva a imagem, a lembrança, o significado. E ela tinha uma coisa assim muito curiosa, que ela dizia algumas palavras de uma maneira inusitada. Ela falava o quê? Você lembra disso? Ela não falava o quê, não era fechado, era aberto. Houve uma intensificação, sobretudo no que diz respeito a uma certa apreensão, uma acuidade auditiva, em razão de eu ter feito esse espetáculo com ela. E no espetáculo eu era um professor czarista e ela era uma personagem analfabeta, a Pelag Vlasova, que acabava por se caracterizar numa das maiores alegorias do processo revolucionário naquele momento histórico. Quem criou a música foi seu pai, um tal de Fontana Filho, não é isso? Entre aspas, eu escolhi esta camiseta, por esta camiseta eu escolhi colocar esta blusa,
entre aspas, eu escolho, porque a palavra escolha, no capitalismo não existe escolha, né? Mas, enfim, eu, mesmo cuidado que eu tenho com relação à totalidade de coisas na vida, eu tenho também com relação às palavras. Portanto, eu sou um ser que penso permanentemente no que eu digo e como eu faço. Maria do Carmo Bauer fez com que eu também tivesse um apreço pelas palavras, e não apenas e tão somente pela elocução, né? Mas também por elas, as palavras. Mas a sua avó, Maria do Carmo Bauer, primeiro era uma mulher muito vaidosa. Quer dizer que ela trabalhava muito bem o seu poder de sedução, o que fazia com que ela, entre aspas, criasse algumas personagens, tanto para superar, digamos assim, uma certa timidez pessoal que era dela, bem como ela pudesse usar este poder de expressão também trazido pela voz. O fascínio que ela seguramente tinha pelas palavras deve tê-la conduzido à fonoaudiologia para estudar, conciliando, portanto, uma vocação técnica a uma vocação mesmo de paixão pela palavra, né? Quando eu soube pela Selma Pelizon que ela havia falecido e que a debilidade que a acometeu levou-a a perder a voz como um primeiro movimento nesse processo, me veio à tona imediatamente 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques. Sei que ela estava em Porto Feliz, estava sozinha, a despeito de a casa do seu pai estar ao lado ou muito próximo, né? Nós marcamos algumas vezes, ela me convidou para ir, mas nunca foi possível que eu tivesse ido a Porto Feliz. Logo no começo, quando ela comprou, ou construiu, ou arrumou, estou um pouco ligado com vários grupos de teatro. Um deles chama-se Companhia Heliópolis de Teatro, que é da comunidade de Heliópolis, que é a maior comunidade favelada do Brasil, e eles acabaram de apresentar uma obra chamada Injustiça, e justiça, palavra arriscada, que eles tematizaram exatamente a possibilidade de injustiça num país como o nosso. Enfim, eu vou dizer uma coisa que é uma metáfora, mas como a gente é artista, você vai entender. Eu gosto de uma fala ou de uma voz que não fala egoidemente por si, mas que traz junto dela múltiplas outras vozes de pessoas que não conseguem falar. É uma metáfora. Você sente saudade de alguma voz? Sinto, até mesmo da voz de Clarice Lispector, que não era, em tese, uma voz melodiosa, harmônica, bela, mas do Carlos Drummond de Andrade dizendo seus poemas, que tinha uma coisa meio ofegante. Claro que tem vozes sonoras, a voz de Elis Regina cantando. Eu adoro Renato Braz. Eu quase todos os dias tenho necessidade de ouvir o Renato Braz cantando. Adoro Mônica Salmazo cantando, porque veja, tanto Mônica Salmazo quanto Renato Braz escolhem o que cantam. Então, são composições cujas letras são muito belas, muito desmobilizadoras daquilo que não presta nem chega, né? Então, a escolha de repertório. Eu gostaria de ouvir as vozes de várias pessoas aqui, ó. Eu gostaria de ouvir a voz de Fernando Pessoa aqui, de Clarice Lispector aqui, de Chico Buarque aqui, sabe, dessas pessoas, eu digo assim metaforicamente, são pessoas com as quais eu me casaria ontem. Olha, desde que
Luiz Erundina foi prefeito da cidade de São Paulo, nunca mais deixei de votar nela. Tenho uma admiração profunda, profunda por ela. Gosto de ouvi-la falando. Eu adorava o Darcy Ribeiro falando, aquele viço, aquela fala toda encantatória, toda misturada. Eu adoro, por exemplo, agora eu mergulhei na obra do Guimarães Rosa, do João Guimarães Rosa, eu li 3 vezes O Grande Sertão Veredas, Riobaldo e Diadorim, um fala aqui, outro fala aqui, os dois falam aqui. Eu sou muito leal, mas sou volúvel, não que eu abra a mão, mas eu vou hoje me conferindo o direito de querer que vozes significativas se aproximem de mim, mas apenas e tão somente aquelas vozes que tenham o que dizer e que o façam a partir de palavras, de construções fasais significativas e bem adversativamente, bem oposto, políticos, corruptos, fascistas. As personagens da tragédia, elas são capazes de matar seres de consanguineidade. Então, as vozes do fascismo são essas vozes de sujeitos que matam milhões de pessoas e sentem prazer nesse tipo de coisa. Eu sou ateu, não acredito em redenção pela palavra, pelo discurso. Quando se faz mal a uma pessoa, não é o perdão que vai redimir a pessoa dos males que fez. Portanto, eu não acredito nesse tipo de palavra. Não é palavra, não é discurso, precisa ser ação coerente e que tenha uma frequência, uma estabilidade, uma coerência em si, no tempo, no espaço e na relação. E as vozes fascistas são essas vozes para as quais a arte significativa não tem a menor importância. É de Samuel Beckett. Eu não tenho absolutamente nada a dizer. Entretanto, apenas eu sei como fazê-lo. Talvez Maria do Carmo Bauer, não se sabe, não saberemos. Podemos sim imaginar, inventar, criar, mas talvez ela tivesse este acordo com ela mesma, né, de que chega um momento em que não é necessário dizer mais nada, que tudo aquilo que talvez se pudesse ter feito já, enfim, entre aspas, já estaria concluído. Ela tinha uma profunda admiração por você. Era recíproca. Ela Você falava... não sabe, eu estou segurando partes internas aqui para me conservar. Você para de me olhar desse jeito, por favor, porque eu não conheço nenhuma pessoa mais chorona do que eu mesmo. Hoje eu me confiro esse direito, né? Porque cansei de ser pedreira. Não sou nem pedregulho mais. Está tudo